Continuando então no tópico da introdução da química de coordenação, então nessa segunda parte da aula a gente vai ver sobre os chamados ligantes de campo forte e fraco. Há também série espectroquímica, que é uma classificação desses ligantes. Isso tem a ver com a basicidade, né, como a gente já comentou. As configurações de spin eletrônico que surgem de acordo com essa força do campo elétrico do ligante, e depois fazer algumas correlações entre cor, essa configuração de spin, e falar brevemente sobre como a teoria do orbital molecular explica a formação desses compostos e as suas propriedades. Bom, como a gente viu na parte 1, existe uma diferença do desdobramento do campo cristalino de acordo com a força ou a intensidade do campo elétrico, certo, dos ligantes. Então, dá para se organizar os ligantes em função dessa força desse campo. Consequentemente, quanto maior a intensidade desse campo elétrico, maior vai ser o ΔE, o desdobramento do campo cristalino. Então, eles podem ser arranjados nessa ordem de capacidade de aumentar o ΔE. Então, aqui a gente tem uma lista de ligantes, né, com as fórmulas químicas e os nomes correspondentes, ou as abreviações. E essa lista você lê sempre da esquerda para a direita. Especificamente, essa classificação é chamada de série espectroquímica. Então, quando a gente fala referir-se à série espectroquímica, é a ordem crescente de intensidade de campo e de capacidade de desdobrar esse campo, o campo cristalino, certo? Da referente ao ΔE. Quanto você lê da esquerda para a direita, significa o quê? Quanto mais à direita está nessa lista, maior a intensidade do campo elétrico e maior vai ser o desdobramento do campo cristalino. Um maior ΔE esse ligante vai causar naqueles conjuntos de orbitais d do íon metálico. Então aqui a gente já começa, por exemplo, a água, certo? Ela está mais à direita desses outros íons, por exemplo, cloreto ou tiocianato, então ela vai ser um ligante de campo mais forte, né? E com isso o desdobramento dela vai ser, que a água vai causar, vai ser maior do que qualquer um dessas espécies antes dela. Já a amônia, por exemplo, está mais à direita nessa lista do que a água. Então, o desdobramento causado pela amônia vai ser mais intenso do que aquele da água, como nós vimos no último slide da parte 1 da aula, da parte A. Esses outros ligantes aqui que são mais complexos, são moléculas, estão aqui as abreviações deles e aqui as fórmulas estruturais. Tá? Então, o C2O4 2- é o íon oxalato, que ele é bastante comum, encontrado nos cálculos renais e alguns cálculos biliares também. Então, na verdade, cálculo renal e cálculo biliar são compostos de coordenação no estado sólido, cristalino, obviamente, e que são formados por esses ligantes oxalatos que são produzidos no metabolismo. A gente vai voltar a falar deles também. Também está relacionado com a formação de cristais no formato de agulhas na doença chamada gota, onde você precipita esses cristais em formato de agulha dentro das articulações. A piridina é utilizada, PY é a abreviação dela, é utilizada em indústria ou laboratórios de pesquisa como solvente ou como ligante também. A etilenodiamina, nesse caso aqui você tem duas aminas, NH2 aqui, e você tem duas possibilidades de fazer a ligação, que pode ser ao mesmo tempo ou separadamente. Como esse nitrogênio tem par de elétrons e esse também. Então, os dois podem se ligar ao mesmo tempo naqueles orbitais híbridos do metal, ou um de cada vez para metais diferentes. A piridina só tem uma ligação, que é possível através desse nitrogênio, e o oxalato ele pode fazer também duas ligações ao mesmo tempo, por exemplo, com esses pares de elétrons desses dois oxigênios aqui. Nós vamos ver isso mais à frente, mas de qualquer modo, a capacidade ou o número de ligações que cada molécula ou cada grupo pode fazer não vai ser tema de uma outra aula.
ok? A bipiridina, como está se vendo aqui, são duas piridinas ligadas, os dois anéis piridínicos ligados, tem a capacidade também de formar duas ligações. A acetonitrila, que é o C2 CH3CN, certo? Que é esse daqui, tem somente uma, porque você só tem esse par de elétrons. A fenantrolina tem duas e a trifenilfosfina tem uma através do par isolado do fósforo, que é o PPH3 aqui, a trifenilfosfina. O mais fraco dessa ordem é o íon iodeto e o mais forte seria o CN- e o CO, então monóxido de carbono. Isso daqui já se adianta, por exemplo, que, por exemplo, o envenenamento por cianeto ou por aspirar monóxido de carbono tem a ver que na hemoglobina, como nós falamos já anteriormente, onde o oxigênio se liga no ferro 2 é um composto de coordenação. Então, a molécula de oxigênio ela é um ligante, certo? No anel porfirínico, lá no grupo M, no grupo prostético chamado grupo M, no ferro 2. E vai ser um ligante. Se você tiver um ligante, o oxigênio não está listado aqui, mas ele está antes do cianeto e do monóxido de carbono. Então, no caso, se você tem oxigênio ligado à hemoglobina e qualquer um desses dois chega até aquela posição onde o oxigênio se ligou ao ferro, ele vai deslocar, porque ele está mais à direita na série espectroquímica. Quanto mais à direita, mais forte é a ligação, como havia sido dito antes, pois a atração eletrostática maior, a sobreposição dos orbitais que tem o par de elétrons com aqueles orbitais híbridos vai ser maior, então a ligação vai ser mais forte, mais estável, a diminuição total de energia vai ser maior. Então, por conta disso, há uma preferência do sítio de ligação do ferro 2 no grupo M da hemoglobina por cianeto ou monóxido de carbono, que são aproximadamente iguais em termos de intensidade de campo elétrico. E o oxigênio está nessa série espectroquímica, como eu disse, ele não está aqui, mas ele fica antes desses dois. Então é por isso que quando um sistema biológico está intoxicado, está contaminado por cianeto ou monóxido de carbono, você não consegue, somente dando oxigênio, remover o cianeto da hemoglobina, ou das hemácias, certo? Por quê? Porque o oxigênio não consegue deslocar. Qualquer um, por exemplo, se você colocar, como nós vimos lá, por que quando nós temos aquele complexo de cobre na parte A da aula, em água, quando se adicionou a amônia foi lá e deslocou as moléculas de água e se ligou no cobre, por conta da força do campo elétrico, da intensidade do campo elétrico. Ela é uma base mais forte do que a água. O mesmo para o cianeto e monóxido de carbono em relação ao oxigênio, a molécula de oxigênio na sua hemoglobina. Então, você consegue entender por que as substâncias vão ser tóxicas. Nesse caso aqui, o cianeto ele pode ser inalado no formato de HCN, que é um gás, ácido cianídrico. O monóxido de carbono todo mundo conhece também, que é um gás. Então, com isso, facilita a dissolução e a chegada dele rapidamente na hemoglobina e dentro lá do grupo M, no interior da hemoglobina, da hemácia, atingindo a hemoglobina no grupo M. E uma vez que ele se liga lá, você não consegue deslocar ele somente com oxigênio. Então, por exemplo, no caso do cianeto, o primeiro socorros é tentar evitar que mais cianeto se ligue. Não só na hemoglobina. Existe o mesmo tipo de complexo com ferro, né, o grupo M, ele está presente também na cadeia de transporte de elétrons, que é a cadeia de síntese de ATP. Então, o oxigênio que vai ser utilizado pelas células para poder remover elétrons da síntese de ATP, ele também é ligado no ferro 2 no grupo M, certo? No chamado citocromo C oxidase, que é um complexo proteico que todo mundo tem, todo sistema biológico que processa, que precisa de oxigênio que respira oxigênio, ele vai ter para poder usar esse oxigênio para poder acomodar elétrons. No caso, o cianeto também entra nessa enzima, no citocromo C oxidase, e interrompe a síntese de ATP. Então, um sistema biológico que depende de oxigênio e está contaminado por cianeto, ele é atacado em dois pontos. Então, ele bloqueia o transporte de oxigênio e ele bloqueia a síntese de ATP também, certo? Por que acontece isso? Porque o cianeto
no caso, é uma base de Lewis mais forte, tem um campo elétrico mais forte do que a própria molécula de oxigênio, e por conta disso, você pode morrer, ok? Nessa série, então, à esquerda ficam os ligantes de campo mais fraco e às direitas o de campo forte, certo? Então, basta ler da esquerda para a direita, é simples, para você ver a força do ligante. Quanto maior a força do ligante, como nós já vimos anteriormente, maior vai ser o quê? O desdobramento do campo cristalino. Maior vai ser o ΔE, que vai aparecer entre os... Nesse caso aqui a gente está falando de complexos octaédricos, são 6 ligantes, e por conta disso você tem os orbitais EG e T2Gs aqui, os dois aqui para cima e os 3 para baixo. Se fosse numa geometria tetraédrica, seria invertido. Então, quanto mais forte o ligante, então aqui nós temos o ligante fluoreto, por exemplo, certo? Ele está aqui, ele está à esquerda da água, então por isso que a água desloca e o ΔE é maior. Procura a amônia está à direita da água, vai ter um ΔE maior, ela desloca a água se estiver competindo, e o cianeto, que está lá no canto direito, é o que dá maior desdobramento. Isso reflete não só nessa separação, mas obviamente no comprimento, nas cores que você pode absorver. Então, se você tirar os espectros de absorção desses compostos, você vai ver que aqui embaixo está o comprimento de onda, né, do menor comprimento, que é maior energia, para o menor energia, maior comprimento. Então você vai ver que a luz absorvida, ou o comprimento absorvido, ele vai se deslocando em direção ao vermelho, certo? Conforme você vai indo para a esquerda. Então esse daqui absorve menor energia, maior comprimento de onda. Por exemplo, seria nessa região aqui. Provavelmente, vamos supor que seja aqui no vermelho, 600 mais ou menos. Esse outro daqui, ele absorve mais para o meio, certo? E assim por diante. Então, o espectro de absorção, ele te dá qual é o ΔE, o desdobramento do campo cristalino, a diferença de energia entre os orbitais D que foram desdobrados pelo campo elétrico dos ligantes, certo? E cada uma desses compostos vai ter um espectro típico dele. É só ele que tem aquele espectro, porque não depende somente do ligante, mas depende também do metal. Okay? A gente vai ver. E da configuração eletrônica, ou seja, do estado de oxidação. Nós temos aqui, no caso, crômio 3, porque a água não tem carga, a água é neutra. Então, essa carga 3 mais aqui vem do crômio. Se você tiver crômio 6, né, o espectro e o desdobramento vai ser diferente. Então, sempre o ΔE vai depender da força do ligante e da configuração eletrônica do metal que você tem lá, que está sendo ligado. Por conta disso, essa correlação entre a configuração eletrônica e força do campo elétrico dos ligantes vai alterar propriedades, né, do tipo cor, reatividade química e magnetismo. Né? Elas vão estar sempre relacionadas com a configuração eletrônica dos orbitais D. Né? A configuração eletrônica antes do D está toda preenchida, então você não vai levar em conta. E a força do campo. Então, por exemplo, se eu tiver um metal que tem a configuração D1, eles tanto faz em campo forte quanto campo fraco, essa configuração vai ser mantida. Se eu for para a configuração agora, vou aumentando a configuração, enquanto eu tiver esse preenchimento dos orbitais aqui embaixo, sem alterar, eu continuo do mesmo jeito, certo? Agora veja, se eu tiver D4, eu tenho o elétron aqui nessa posição, certo? O quarto elétron, porque para a gente fazer o preenchimento desses orbitais desdobrados, você continua usando a regra de máxima de multiplicidade de Hunt e o princípio de exclusão de Pauli. Você tenta distribuir primeiro eles separadamente e, em último caso, emparelha. Então, veja, aqui em campo fraco, certo? Ele está nessa configuração aqui, não emparelhado. Em campo forte, ele emparelha. Então, nós vamos ver daqui a pouco por que isso acontece, mas é por questão energética sempre. Vale mais a pena, ele mantém uma energia, há um aumento de energia quando emparelha, mas é muito menor do que manter o elétron lá em cima num ΔE, num campo muito forte. Então, veja, nesse caso aqui, se você pensar em propriedade magnética, você tem 4 elétrons desemparelhados, e nesse daqui você só tem 2, metade. Então, a resposta, o paramagnetismo no spin, no campo fraco, desculpa, com esses spins aqui desemparelhados,
você tem mais spins eletrônicos desemparelhados do que no campo forte. Então, para o mesmo metal, se você mudar o ligante, o paramagnetismo dele pode diminuir, certo? O mesmo vale para o D5 e o mesmo vale para o D6. No caso particular do D6, se ele tiver num campo fraco, ele tem elétrons desemparelhados. Se ele tiver no campo forte, ele não tem elétrons desemparelhados. Então, aquele seria paramagnético e aquele seria diamagnético. Já quando vai para o D7, não tem mais espaço para emparelhar muitos elétrons aqui. Só um. Ele continua sendo paramagnético, mas diminui o paramagnetismo. Já do D8 para frente, certo? Não há alterações, porque como não há espaço mais nos orbitais de menor energia para fazer o emparelhamento com os elétrons de maior energia, não há como você alterar esse tipo de propriedades. Então, para algumas configurações é possível, certo? E depende, obviamente, do estágio de oxidação. Então, por exemplo, cobalto 3 mais é D6, ferro 2 mais é D6, certo? Ferro 3 mais já é D5, que é esse daqui. Então, se você mudar o estado de oxidação do mesmo elemento, ele vai ter resposta diferente. Enquanto ferro 2, num campo forte, é diamagnético, o ferro 3 ele continua sendo paramagnético. Okay? Então, tem sempre que olhar a configuração eletrônica dos orbitais D e a força do campo, se ele vai ser campo forte ou campo fraco. A gente volta já a falar disso daí em alguns instantes. Então, vamos fazer um exercício aqui, um exemplo, né? Qual desses compostos de titânio 3+, vai ter a absorção de menor comprimento de onda no espectro visível, na região do visível? Tá? O titânio 0 é 4s2, 13d2. Se eu estou falando de titânio 3, eu vou remover esses dois elétrons daqui, mais um daqui vai ser D1. Então, esse é um exemplo de titânio D1. Tanto faz ele ser campo forte ou campo fraco, ele só tem um elétron na distribuição eletrônica, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é que num campo fraco o ΔE vai ser menor do que num campo forte, que esse ΔE é muito maior, o desdobramento é muito maior. Todos eles aqui têm, desses exemplos, têm a mesma geometria, certo? É uma geometria octaédrica. Você tem 6 ligantes aqui, 6 aqui. Por que aqui só tem 3? Porque cada etileno de amina, como a gente viu agora de pouco, ela é capaz de fazer 2 ligações ao mesmo tempo, porque ela tem 2 grupos amina com um nitrogênio em cada um. Ok? Nós vamos falar disso mais pra frente no curso, mas só para adiantar um pouquinho para entender porque só tem 3 aqui e aqui tem 6. Mas todos são octaédricos. Então, o desdobramento do campo é feito com EG para cima e T2G para baixo. Tem só um elétron. Então, qual deles vai absorver o menor comprimento de onda? Nós temos que lembrar que aquela relação entre energia e comprimento de onda. Então, quanto maior a energia, menor vai ser o comprimento de onda. Então, eu tenho que procurar, na série espectroquímica, qual desses ligantes aqui vai me dar o maior ΔE. Aquele que der maior ΔE vai, como consequência, absorver o menor comprimento de onda, porque tem mais energia. Então, é só olhar na série espectroquímica, você consultar ela, e você vai ver que está procurando água, comparando água, etileno de amina e cloreto. Então, cloreto está aqui, seguindo na série, a água está depois, então a água é um campo mais forte que o cloreto, então o de cloreto já não é, e tem que procurar onde está a etileno de amina, que é a abreviação é N. Então, a EN está mais à frente, mais à direita do que a água. Então, de todos esses daqui, a etileno de amina vai ser o que vai ter o campo mais forte. Então, esse desdobramento, o ΔE vai ser maior, consequentemente, vai absorver o menor comprimento de onda. Então, a ordem é: a etileno de amina tem um campo mais forte, maior, né, desdobramento do que da água, que é maior que a do cloreto, e por conta disso a resposta vai ser aquele complexo com etileno de amina. Então é simples, né, o conceito da relação entre absorção de comprimento de onda e o ΔE é o mesmo daquela que a gente já usava na primeira parte do curso, que é a relação entre comprimento de onda e energia, e daqui, no caso, agora a gente fala que a energia é a diferença de energia entre esses dois grupos de orbitais, ou seja, o desdobramento do campo cristalino. Mas a ideia é a mesma. E aqui a gente tem um exemplo de espectros de absorção
de diferentes compostos de coordenação, certo? Aqui está a escala, vai de 300 até 900 nanômetros. Então, aqui é ultravioleta, daqui para baixo, e daqui até os 700 e pouco, 750 é visível, ok? Então, como que nós podemos comparar? O efeito do... Você tem que comparar sempre metais ou íons metálicos que são iguais, você pode começar comparando por iguais e que tenham a mesma configuração eletrônica. Então, nesse caso aqui, é o cobalto 3+, certo? Nesses dois aqui, porque cianeto é menos, eu tenho 6, quer dizer, se é 3+, sobrou 3 cargas negativas, a amônia ela é neutra, por isso que tenho 3+ aqui. Então, esses dois compostos de cobalto, eles são cobalto 3+. Então, dá para mim comparar diretamente os espectros com a força dos ligantes. Então, perceba que no cianeto o desdobramento é muito grande, né, o ΔE é grande, então ele vai absorver comprimentos de onda pequeno. Então ele vai absorver lá no ultravioleta e não tem absorção no visível nem no infravermelho. Consequentemente, né, esse composto de cianeto com cobalto aqui, esse complexo, ele não absorve no visível, a solução dele vai ser transparente, ou ele vai ser branco, porque não tem absorção nenhuma se ele for em forma de pó, ele reflete todos os comprimentos de onda que dá a sensação de branco para a gente. Já o composto com amônia, ele absorve no ultravioleta, mas como a gente não vê, não vai contar, e ele absorve aqui na região do azul, e não um pouco antes do verde. Então toda essa outra parte do espectro, um pouco desse violeta aqui não vai ser absorvido, né? Então tirando essa parte aqui você consegue, a cor vai ser um amarelo avermelhado. Então esse daqui é sem cor, esse daqui é amarelo avermelhado. Tá? No caso, agora eu troquei, vamos comparar esse outro cobalto aqui. Veja, esse cobalto é 3+, esse cobalto é 2+. Eu sei disso porque a água é neutra, então essa carga aqui só pode ser do íon metálico. Então, comparando agora dois compostos, certo? Na verdade, não tem outro cobalto aqui. Desculpa, eu fiz errado aqui, mas vamos ver de qualquer jeito com a relação quando você troca o estado de oxidação, certo? Não dá para comparar direto, mas dá para comparar esse cobalto aqui, 2+, com o cobre 2+. A gente tem aqui essa comparação. Então, os dois têm ligante água, agora o cobre e cobalto, configuração eletrônica diferente. Qual o efeito que você trocar a configuração eletrônica do seu metal, do íon metálico, por um mesmo ligante? Então, no caso do cobalto, ele vai ter uma cor pink, porque ele absorve aqui próximo do verde, 500 nanômetros, enquanto que do cobre ele vai ser um azul claro, porque ele absorve na região aqui um pouquinho lá do vermelho e do infravermelho e deixa toda a outra parte livre. Então veja, aqui para o mesmo composto, ou seja, se você jogar um cloreto de cobalto ou um cloreto de cobre 2, cobalto 2 na água, um vai dar uma solução que é pink e outro vai dar um verde, um azul clarinho, certo? Por quê? O ligante vai ser o mesmo, é água, mas a configuração eletrônica, o ΔE vai ser diferente, ok? Se nós compararmos agora o cobalto, por exemplo, o cobalto 2+ aqui, certo? Que esse cloreto de cobalto aqui, ele é 2+, cada cloreto é menos, tem 4 sobre o 2. Eu comparar os dois, agora eu estou comparando cobalto 2 com cobalto 2, e a diferença é o ligante. Na série espectroquímica, a água está mais à direita do que do cloreto. Então o desdobramento dela vai ser menor, certo? Vai ser maior quando você tiver água. Se é maior, ele absorve menor comprimento de onda, é o que a gente está vendo. Ele absorve basicamente em 500, que é uma cor pink, enquanto que o cloreto de cobalto vai absorver aqui na região do vermelho, certo? E vai ser azul. Esse daqui é o exemplo daquele do galinho de previsão do tempo que a gente viu lá na parte 1. Então aqui são os espectros de absorção. Então você troca na hora que você disponibiliza a água, por que o cobalto troca o cloreto por água? Porque na série espectroquímica a água é um ligante de campo mais forte, a ligação vai ser mais forte, a diminuição total de energia vai ser maior, como sempre. E o cloreto é de campo mais fraco, está à esquerda aqui da água. Então, para você entender essa posição dessas bandas de absorção aqui, basta você olhar o ligante, certo? Mantém o estado de oxidação,
pode mudar o metal para entender o efeito para um mesmo ligante, qual é o efeito da configuração eletrônica do metal, e com isso você vai entender por que que tem essas mudanças na posição aqui, ok? Então veja, mais um último exemplo aqui, o titânio, né, com água, titânio 3+, e o crômio 3+. Os dois aqui são 3+, a carga deles, o estado de oxidação, a configuração eletrônica obviamente vai ser diferente, mas o ligante é o mesmo. Então o crômio vai dar uma cor púrpura quando você coloca ele na água, e esse daqui é um púrpura um pouco mais avermelhado. Por quê? Porque nesse caso está aqui um pouquinho dessa absorção entre o ultravioleta e o azul. Já para o titânio, essas duas bandas aqui que são comparáveis, certo? Então veja que, por causa do titânio, o desdobramento causado devido à configuração da eletrônica dele é um pouco maior, por isso que essa banda está deslocada mais para baixo em relação a essa daqui, o máximo da banda, certo, de absorção. E então o efeito da água, no caso do complexo titânio, o ΔE, o desdobramento é um pouco maior do que aquilo, e aí afeta a cor e assim por diante. Então os espectros de absorção são utilizados para estudar a configuração eletrônica, obter a energia do desdobramento, porque você sabe que nessa região do visível é justamente a diferença de energia entre os orbitais egeito e exoegê, no caso de compostos octaédricos, como esse com 6 ligantes, ok? E com isso, então, você tem esse desdobramento é diretamente relacionado com a posição do máximo de intensidade de absorção. Então você quer determinar como que eu sei que aquele é ΔE, como eu determino aquela energia? Faço o espectro de absorção, ok? E aí determino esse pico aqui, converto isso, comprimento de onda, em energia, e eu tenho o valor do ΔE para cada um. Uso isso para estudar. Então nós vamos ver, por exemplo, quando você troca ligantes, você está trocando a cor, certo? Então, de novo, se eu troco o ligante, eu troco a cor. Essa também é a resposta, ou é como a tua hemoglobina, o que dá cor para ela é justamente o complexo de ferro 2+, que tem lá na hemoglobina, no grupo M. Por que que o seu sangue tem cores diferentes? Justamente porque a configuração, a absorção, né, o comprimento de onda de absorção vai mudar quando você tem oxigênio e quando você não tem. O que está acontecendo e o ΔI está mudando. Então, no caso do grupo M, quando você oxigena a oxihemoglobina, ela vai refletir mais o vermelho, porque o oxigênio desdobra mais o campo, e com isso ele absorve a região mais do azul. Já quando você tira o oxigênio, vem sem nada, não tem aquele ligante, certo? Você absorve mais para a região do vermelho, e por conta disso o sangue fica mais com cor parecendo mais azulada, como a gente fala. Então, de novo, você entende agora como é a mudança de cor pela presença de um ligante. E é assim, inclusive, que você determina a oxigenação também do sangue, com aqueles dispositivos hoje bastante utilizados na ponta do dedo, o oxímetro. O que você está medindo, na verdade, é a banda de absorção, né, relativa à presença de oxigênio. Se você sabe, se você medir com oxigênio, ela vai te dar vai refletir o vermelho mais, né? E sem oxigênio vai refletir o azul. Então você mede a intensidade da banda, a altura aqui, e ela está relacionada com a quantidade de oxigênio que você tem nas hemácias. Então perceba que uma propriedade que é cor de um composto de coordenação que originou a partir do desdobramento do campo cristalino, você pode usar para fazer, de certo modo, um diagnóstico ou acompanhamento. Se você for na joalheria, também você vai encontrar compostos de coordenação que custam caríssimos. São compostos de coordenação no estado sólido. Especificamente, eu estou falando de rubi, esmeralda e alexandrita, que são, na verdade, compostos de coordenação no estado sólido. No caso do rubi, especificamente, ele é formado principalmente por óxido de alumínio, Al2O3. O nome do óxido de alumínio, na verdade, é mais conhecido como alumina, que é branca ou transparente, quando ela está no formato de uma pedra, certo? Não do pó. Em pó ela é branca, ou cerâmica, mas na forma cristalina dela, ela é transparente. O que dá a cor para o rubi, no caso, certo? É a presença de crômio 3+.
O crômio aqui, essa é a estrutura do rubi. Esse daqui, perceba que isso daqui são octaedros, certo? Está um lado aberto para olhar aqui dentro. São 6 oxigênios aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no centro estão os átomos de alumínio. No caso, na hora de que é sintetizado esse composto na natureza ou artificialmente, o que ocorre é que, como o crômio 3+, ele tem raio iônico de 62 picômetros, próximo ao raio iônico do alumínio, ele consegue substituir o alumínio. Fica um pouquinho distorcido, mas ele consegue entrar lá. Quando ele entra lá, ocorre o desdobramento dos orbitais D, certo? É octaédrico, então lá EG e T2G, e aí acontece de você ter a absorção, o espectro de absorção está aqui, é esse daqui. Esse de linha contínua um pouco mais claro. Então perceba que ele absorve na região do quê? Aqui, olha, de 500 e 600, ele absorve toda a parte aqui do verde, certo? E um pouco do azul. E a parte do laranja e do vermelho, orange, red aqui em inglês, ele reflete. Ok? Então, por isso que o rubi é vermelho, porque é devido à presença de crômio+, crômio 3+, numa estrutura octaédrica cercado por oxigênios, substituindo o alumínio. Ok? A esmeralda, na verdade, é um silicato de alumínio e berílio, onde, né, de novo, esse sistema aqui ele é transparente se ele não tiver contendo impurezas de crômio. A gente fala dopado, certo? É um termo que não é o mesmo sentido ou significado na área médica ou criminal, mas é porque você coloca em pequenas quantidades. Então, do mesmo jeito que o crômio substitui os alumínios aqui nesses casos, ele também substitui alumínios nessa rede, só que nesse caso o octaedro aqui ele é um pouco maior, certo? Porque o campo que você tem a presença de esses oxigênios vem do silício e esses berílios acaba sendo um pouco mais expandido. Se ele é um pouco mais expandido, quer dizer que a sobreposição dos orbitais não é tão grande. E com isso é como se o campo fosse mais fraco. Por isso que aqui a banda de absorção está numa energia maior, no rubi, e quando você vai para a esmeralda, ela se desloca mais para a região do vermelho. Então veja, se eu estou absorvendo no vermelho, quer dizer que o meu ΔE é menor. Ok? Então eu consigo mudar a cor da matriz, lá de onde ele está sendo impureza, somente de acordo com o tipo de ligante. Se eu puser cobalto no lugar do crômio, se eu conseguir um íon que tenha raio iônico próximo do alumínio, eu posso sintetizar pedras preciosas, entre aspas, né, com cores diferentes. Se eu posso até combinar, colocar também cobalto e trocar o crômio. Então depende se eu achar um íon um metálico que tenha orbitais D, obviamente, que é somente esses aí que vão te dar esse desdobramento, com essas cores no visível, e eu tenho essa variação. A alexandrita também é considerada uma pedra preciosa ou semi-preciosa, e já a tonalidade de verde dela é diferente, porque justamente o crômio está nessa outra matriz aqui, que é um óxido de berílio e alumínio. Ele entra sempre, de novo, é crômio 3, no lugar do alumínio. Essa distorção, ou a força do ligante é um pouco mais forte, o ligante, no caso dos oxigênios do berílio, do que dos oxigênios do silicato aqui na esmeralda. Por isso que a banda da alexandrita está deslocada para energias maiores, certo? Menor comprimento de onda. Então, ela vai mais para a região aqui do verde, então o verde que ela tem, né, ela pega esse pouco de verde mais do que a esmeralda e pega menos vermelho. Então o verde dela passa a ser um pouco mais azulado do que o da esmeralda. Mas basicamente eles não é basicamente, são compostos de coordenação no estado sólido. Okay? Então existe esmeralda sintética, alexandrita sintética e rubi sintético. Né? O valor, na verdade, está em você ter encontrado na natureza, que é difícil de encontrar, tem pouco e por isso custa caro, mas você pode sintetizar em casa, inclusive, que não é complicado. Ok? Então, mais são esses materiais. Uma outra consequência, né, da força do campo que vai aparecer,
que está em relação com aquela tabela que eu mostrei de configuração de spins, é o chamado configuração de spin alto e spin baixo. Então, de novo, quando você for preencher os orbitais desdobrados, EG e T2G, você tem que obedecer a regra de Hunt e o princípio de exclusão de Pauli. Então, vou pegar um exemplo aqui do cobalto 3. Né? A configuração dele é D6. Como que a gente faz esse preenchimento? Você vai preencher usando a regra de Hunt, mas vai depender também agora da força do campo. Então, não é só você distribuir aqui os elétrons, o máximo que você puder, não emparelhado, e depois somente disso emparelhar. Você vai ter que levar em conta esse ΔE aqui. Por quê? Porque quando você emparelha, você vai aumentar a energia devido à repulsão intereletrônica do par emparelhado com os outros não emparelhados ou com os demais elétrons da configuração. Então você aumenta. Aí você vai ter que fazer uma conta. Essa conta diz o seguinte, vai ter que se considerar se o aumento da energia ao se emparelhar elétrons será maior ou menor do que preencher orbitais de alta energia. Então, se eu preencher aqui, por exemplo, com os 6 elétrons, isso é normal. Tá? Então, eu tentei fazer o que primeiro? Eu tento separar o máximo que eu puder, certo? Mantendo os spins alinhados, e depois eu inverto o spin para emparelhar. Ok. Aqui eu tenho uma repulsão devido a esse par de elétrons. Se eu trouxer esses elétrons para cá, essa repulsão vai aumentar. Então, o conjunto todo vai aumentar de energia. Mas quanto que vai aumentar de energia? Ele vai, se eu emparelhar isso daqui, nesse caso aqui, é fluoreto. Se eu emparelhar, a energia final do emparelhamento vai ser maior do que o nível desse orbital aqui, que já é o de maior energia. Então, não vale a pena emparelhar, porque o aumento da energia devido à repulsão intereletrônica no emparelhamento vai levar esse conjunto todo por uma energia maior do que a máxima que ele tem desse modo. Já no caso, se eu trocar o fluoreto por cianeto, que é um ligante de campo muito mais forte, o desdobramento vai ser maior. Certo? O que vai acontecer? Se eu deixar os elétrons lá em cima, a energia vai ser muito maior, que corresponde à energia desse orbital, do que se eu emparelhar. Então, no caso de campo forte, certo? Os spins, os eletrônicos, ou os elétrons, a gente chama de spin aqui no caso, que é a nomenclatura ou jargão da área, os elétrons vão ficar todos numa configuração emparelhada. Porque vamos dizer que esse orbital agora emparelhado, ele vai para essa energia aqui, que ainda vai ser menor do que se eu puser elétrons lá em cima. Certo? Então, o que define se um orbital, se os elétrons, se a configuração eletrônica vai ser com isso chamado spin alto ou spin baixo, spin alto significa que tem o elétron no orbital lá de cima, e spin baixo significa que estão todos aqui no orbital de baixo, que eles foram emparelhados, vai ser a força do campo. Tem que fazer uma compensação. Então, isso dá para fazer dois modos. Você calcular, certo? Ou, que é o mais comum, é você medir. Como que eu meço se ele está emparelhado ou não? Para o D6 é simples. Né? Se eu troco aqui, como eu sei se tem elétrons desemparelhados? Eu vou lá e meço se aquele composto é atraído por campo magnético. Porque, veja, ele é diamagnético, está tudo emparelhado. Esse vai ser atraído e esse não. Então, eu sei que tem spin alto e spin baixo. Tem outras maneiras de fazer essa determinação, mas basicamente é isso, certo? Então, obviamente, compostos ou complexos que tenham spin alto, ou seja, elétrons nos orbitais lá de cima, no orbital alto, eles têm maior probabilidade de ser paramagnéticos. Depende, obviamente, da configuração, porque se eu tiver uma configuração D10, por exemplo, todos os orbitais vão estar preenchidos, vai ser de spin alto, mas não vai ser paramagnético. Mas para todas as outras configurações, né, por exemplo, até de D1 a D3, eu não vou ter spin alto, vão ser todos de spin baixo. Por quê? Porque não tem elétrons lá em cima. Então, você tem que sempre falar de spin alto e spin baixo para aqueles uns que têm elétrons. Então, é a partir do D4 até o D9, até o D4, certo? Que tem 4 elétrons, então dá para emparelhar o D5 e o D6. São essas três configurações eletrônicas, porque a partir daí não tem como você colocar mais elétrons para baixo, todos vão ser de spin alto. Tá? Então basta olhar naquele quadro lá do slide anterior e comparar as configurações e a energia dos campos. Lá naquele quadro, na verdade,
você tem todas as possibilidades, olhando o que é a configuração do spin, do campo forte e de campo fraco. Então, o de campo fraco à esquerda e campo forte à direita. Volta lá e dá uma olhadinha no slide que você vai ver que é tranquilo de perceber quanto que vai ser de spin alto e spin baixo. Como eu havia dito, no caso aqui da molécula de oxigênio, o ferro, né, a oxihemoglobina, ou seja, a hemoglobina que tem oxigênio, que está ligado, aqui é o complexo de ferro, ele está ligado a 4 nitrogênios, chamado anel porfirínico, que forma aqui um plano, certo? Ele está enterrado aqui dentro, no meio dessa mola desse plano, e o quinto nitrogênio, ele pertence a um resíduo de histidina, que é um aminoácido que está ligado na cadeia proteica da hemoglobina. E aqui em volta ele não está ligado a mais nada. Então é como se fosse um prato aqui equilibrado somente por esse nitrogênio. E aí o que acontece é que, se você não tiver o oxigênio, o ΔE é baixo, certo? Então vale a pena, o ferro é D6, vale a pena colocar os elétrons lá em cima. Então ele vai ser a deoxihemoglobina, ou desoxihemoglobina também, como você vai encontrar de vez em quando, ela é um complexo de spin alto. Quando o oxigênio se aproxima, esse ΔE aumenta tanto, comparado ao que estava, que não tinha ligante algum no lugar do oxigênio, que não vale a pena você manter os elétrons aqui em cima, que a energia vai ser muito maior do que a energia se eu colocar, emparelhar eles todos na parte de baixo. Então, a oxihemoglobina é um complexo de spin baixo. Então, o sangue oxigenado, ele não responde a campo elétrico, e o sangue desoxigenado responde. Isso é fácil de fazer se você tiver uma amostra de sangue qualquer dentro de um tubinho de ensaio bem leve, pendurar ele por um fio também bem fininho, e aí oxigenar como? Simplesmente borbulha oxigênio lá dentro, que é o oxigênio entra na hemoglobina lá e se liga, e aí você aproxima um desses ímãs fortes de neodímio, terra rara, e aí você vai ver que esse tubo de ensaio pendurado vai ser atraído pelo ímã. Enquanto que se você desoxigenar, largar a hemoglobina lá, você vai ver que ele não vai ser atraído, certo? E a cor aqui tem a ver com isso também. Quando você muda, né, a oxigenação ou não, então perceba que esse ΔE do sangue desoxigenado, se você quiser fazer a transição eletrônica para cá, o ΔE é pequeno, então ele absorve a região do vermelho, certo? Baixa energia, grande comprimento de onda. Já quando ele está oxigenado, esse ΔE é muito maior comparado ao desoxigenado, e aí a transição eletrônica envolve você ter comprimentos de onda menor lá na região do azul, por exemplo, por isso que ele absorve lá e ele reflete o vermelho. Então, basicamente isso. Mas a deoxihemoglobina é de spin alto e a oxihemoglobina é de spin baixo. O fantástico é que esses orbitais aqui estão ocupados quando você não tem oxigênio. Quando você tem oxigênio, eles são desocupados. E por eles serem justamente o DX2, Y2 e o DZ2, que são os mais extensos, quando você aproxima o oxigênio, o íon ferro encolhe, o raio dele diminui e ele se movimenta nesse anel aqui. A gente vai ver isso. E ele arrasta toda a cadeia proteica, e isso é transmitido por toda a estrutura da proteína. Então, o ferro, quando você oxigena, ele entra, ele sobe no anel, quando o de oxigênio ele baixa, então sua hemoglobina pulsa com a ligação e o desligamento da molécula de oxigênio. Por quê? Porque se você esvazia esses orbitais que são mais longos. A gente vai voltar a falar isso mais para frente, mas basicamente isso. Além das propriedades magnéticas e cores, né, o tipo de spin alto ou baixo também vai dizer afetar a reatividade dos complexos, porque esses elétrons podem estar disponíveis também para se emparelhar, né, ou não, mas e pode ter uma reatividade, eles podem ser removidos também, comparados àquele par de elétrons que está nos orbitais híbridos, que é mais difícil de você remover. Então, com isso, a reatividade química também é afetada. Vamos fazer aqui um exercício. Isso daqui eu vou deixar para vocês responderem, certo? Que é a pergunta seguinte: isso daqui é um espectro de absorção de um composto de coordenação. Então, ele absorve no V e no visível também. Aqui 400 até 700, aqui de 200 a 400. Então, qual é a cor visível, obviamente, que tem esse composto de absorção? Então,
Só uma dica, né? É a luz não absorvida é aquela que, nesse caso aqui, como é a absorbância, é essa parte próxima do zero, quer dizer que não foi absorvida. Então, se ele absorveu isso, conclua qual que seria a cor desse composto que a gente conseguiria enxergar. E uma segunda pergunta que é importante quando vocês veem esse tipo de assunto, que pode parecer muito distante do que vocês escolheram para um curso, certo? Da área de biológicas, né, ou de saúde, pode parecer isso que não tem nada a ver. Mas quando você olha um espectro desse, ele te mostra o potencial de aplicação de um composto como esse na área de saúde. Então, outra coisa que eu quero saber esse composto tem potencial de aplicação na área de saúde pública, especificamente como EPI, por exemplo? Então, observe e tire sua conclusão e depois a gente pode conversar sobre isso daí, se você conseguir concluir qual que seria a aplicação desse composto. Ok? Outro exemplo que, de novo, né, analisando isso, que pode parecer um assunto muito distante, mas vamos falar de cores ainda e como isso pode ser encontrado na natureza. Moléculas ligantes, né, lembre-se, para ela ser um ligante, considerado ligante, basta ela ser uma base de Lewis, pares de elétrons para doar. Então, se você olhar essas duas moléculas aqui, uma antocianina e uma flavona, são grupos, são moléculas, né, pertencentes ao grupo de antocianina ou de flavonas, que são encontradas em flores e frutas, enfim, bastante na natureza. Você vai ver que ela tem um monte de oxigênios aqui, e esses oxigênios têm pares de elétron para doar. Então, essas moléculas, todas as moléculas que você vai ter bases de Lewis lá disponíveis, com par de elétrons disponíveis e não enterradas dentro da molécula, pouco acessíveis, elas são considerados potenciais ligantes para formar compostos com íons metálicos. Tá? Então, as duas têm. Então, essas moléculas são exemplos que têm um espectro de absorção semelhante àquele que a gente viu no slide anterior. Onde você encontra essas antocianinas e flavonas? Como eu disse, em vegetais, principalmente. Tá? Junto com as fitalucianinas, as antocianinas são responsáveis pelas cores de vegetais e frutas. Então, o repolho roxo, a cor do morango, do macerola, do jabuticaba, tem a ver com a composição de fitalo e antocianinas. Certo? Elas também têm propriedades antioxidantes, já deve ter ouvido falar, e assim por diante. Vamos pegar dois exemplos aqui que são interessantes. Isso daqui é um tipo de flor, a Centaura cyanus, e as duas pertencem à mesma família, e elas têm cores diferentes. Lembra, eu acabei de falar que as cores são dadas pela presença de fitaloantocianinas. No caso aqui, especificamente, são antocianinas e flavonas que temos lá. Se você pegar essas flores e fizer a composição química delas em termos de antocianina e flavonas, elas têm a mesma concentração e o mesmo tipo de antocianinas e flavonas. Ok? Então, as duas são iguais em composição. Se eu acabei de falar que provavelmente são essas daí que dão as cores, provavelmente, é na maioria dos casos. Por que duas flores que têm o mesmo tipo de molécula que dá cor e a mesma concentração apresenta cores diferentes? Então, por que essas flores têm cores diferentes se as antocianinas são as mesmas? Por conta, né, do problema, não é do problema, mas da característica fantástica, que é o seguinte: planta também absorve íons metálicos. Então, no caso de uma, ela tem essas moléculas, no caso de antocianinas, ela tem íons ferro 3+, magnésio 2+, e cálcio 2+, num centro dentro das células. E em uma delas, o ferro e o magnésio, certo? Está associado a quê? As antocianinas. E na outra, o cálcio, e além do ferro e magnésio, está associado a flavonas. Então veja, os mesmos íons metálicos, e o que eu mudei foram os ligantes. Então, os mesmos íons estão sentindo, né, diferentes ligantes coordenados aos mesmos centros metálicos. Então, aqui a representação dos centros metálicos, essas esferinhas, e perceba que aqui é um tipo de ligante e aqui é outro tipo de ligante. Certo? Quem está, no caso de uma delas, quem está associado diretamente aos metais são as antocianinas, nos outros são as flavonas. Com isso, só por isso, elas vão te dar cores diferentes. Então, veja, a composição é a mesma, certo? A quantidade é a mesma, ambas têm os mesmos íons metálicos, mas quem está ligado aos íons metálicos em uma e em outra é que determina a cor.
Como cor é uma estratégia de sobrevivência, né, na natureza, se você pensar em termos de atração de polinizadores, né, a própria seleção natural é que fez com que uma ou outra, dependendo da região, atraia polinizadores diferentes para você poder ou aumentar a chance de ser polinizado, certo? Ou especificar um polinizador que consiga enxergar uma cor e não outra. Então, se você olhar aqui, perceba o seguinte: qual das duas vai te dar um campo mais forte e um campo mais fraco? Então, essa é outra questão. Veja a cor e associe a cor com o desdobramento de campo cristalino. Qual das duas o ligante vai desdobrar mais o campo cristalino? Esse é um exercício importante para saber. Mais do que isso, certo? Que tipo de spin alto ou spin baixo, você vai associar a isso? Então, se você fizer essa associação de qual é a cor, né, qual a relação da cor com o desdobramento, você vai calcular qual das duas tem um maior ΔE. Aquela que tiver maior ΔE, certo, tem maior probabilidade de ter spin baixo. Então, faça esse exercício para depois a gente comentar também, ok? E a última coisa dessa parte aqui dessa introdução à química de coordenação é como é que eu abordo a química de coordenação, esse tipo de formação de ligação, de doar um par de elétrons, pela teoria do orbital molecular. Então, a teoria do orbital molecular que nós vimos anteriormente, ela está ali relacionada à formação da ligação covalente comum. Você tem um ligante aqui, um dos componentes, e o metal aqui no caso, e cada um entra com um elétron, você forma esse par de elétrons aqui emparelhados agora, vai para um orbital molecular ligante, e aí você formou a ligação covalente comum, certo? Então, isso daí é comum de você encontrar, como a gente já viu até agora. No caso, aqui há posicionamento desses níveis de energia, que o ligante tem mais afinidade pelo elétron, aquilo lá que a gente já discutiu em termos de eletronegatividade, ou no caso da molécula, ele tem mais elétrons do que o metal. Essa daqui é a ligação covalente coordenada que a gente está vendo agora. Então, eu tenho metal com orbitais vazios, nesse caso aqui não são híbridos, porque a gente está falando de teoria do orbital molecular, e o ligante. Por que o ligante está mais para baixo? Porque ele tem mais elétrons. Então, se ele tem os elétrons, né, ele é equivalente a dizer, como nós falamos lá dos elementos, em termos de eletronegatividade. Tá? Então, moléculas neutras, por exemplo, né, aqui ele está dando alguns exemplos, isso daí, CO, o C2H4, assim por diante, pode ser formados também, pode ser ligantes desse jeito. Mas a gente interpreta desse modo. O par de elétrons vem de um só, associa-se com, ou combina-se, né, a combinação com orbitais vazios, aqueles orbitais agora que estão vazios, mas não são híbridos, são os, por exemplo, no caso do cobalto, são aqueles 4s, 4p, que nós tínhamos hibridizado, mas aqui não tem a hibridização. A teoria do orbital molecular não precisa disso. Simplesmente ela combina aqueles orbitais vazios com os orbitais do ligante e esse par de elétrons vem para cá. Existe uma ligação covalente coordenada onde o par de elétrons vem do metal. Por exemplo, no BF3, certo? Quem doa o par de elétrons é o boro. Então, nesse caso, né, ele é o metal, e aí, como ele está com metal, ele vem aqui para baixo. É um dos exemplos que eu falei que não é a molécula, não é o ligante, não é o metal, digamos assim. Ainda você considera o ligante como sendo o que está chegando aqui, mas seria o boro nesse caso. Ou, enfim, o trifluoreto de boro. De qualquer modo, vamos ver dois exemplos aqui, só para encerrar, do fluoreto de cobalto ou do composto de cobalto com amônia. Então, o que acontece? Você tem o cobalto 3D, D6, está aqui os 5 orbitais com 6 elétrons. Ele aqui resolveu reproduzir os elétrons como sendo essas bolinhas dentro das esferas, ao invés de quadrículas, né, desses círculos. E aí o que acontece? Você tem a combinação dos orbitais P do ligante, do fluoreto, com os orbitais 4s e 4p vazios. E também tem combinação com os Ds. Existe uma mistura de orbitais aqui, certo? Então, é um pouquinho diferente do que a gente estava vendo, e
parte desses orbitais aqui também pode ser envolvidos nessa ligação. Nós não vamos entrar em detalhes, isso é o máximo que eu vou mostrar de teoria do orbital molecular, para mostrar o seguinte: ela não exige que você tenha hibridização, certo? Ela não exige nada daquilo. São todas ligações sigma, certo? Aqui você acomoda todos os elétrons que você precisa, os 6 elétrons. Veja, não vem nenhum elétron daqui, então você precisa de 6 orbitais. Então você vai colocar um no S, 3 P's que você combinou e 2 D's que vão sair daqui, certo? Em relação desse outro aqui. Não se preocupe com esses D's aqui, porque é um pouquinho mais complexo, a gente vai falar. E tem os antiligantes lá para cima também, certo? Nesse caso aqui, os antiligantes do próprio D é onde vão estar os outros elétrons do D. Então, o que acontece é esse aumento de energia aqui, decorrente, o ΔE está aqui. Os orbitais que não participaram dessa associação dos Ds, eles continuam basicamente na mesma energia, certo? E aqueles outros que participaram, que criaram o antiligante, vão estar com os outros 2 elétrons lá em cima. Então ele fala, olha, tem a contribuição do D, eles geram aqui um sigma ligante, 2 sigma ligante, D e 2 sigma antiligante, é justamente ali onde que você vai ter os elétrons, né? Então, a justificativa da teoria do orbital molecular para esse desdobramento, na verdade, é que parte desses orbitais deles, eles participam da ligação. E é justamente no orbital antiligante, no D antiligante, que vai ser considerado como sendo os EGs, ok? E aí, essa distância aqui, esse ΔZ, é proporcional à força do campo que você tem aqui do ligante. Aqui um outro exemplo para cobalto 3 também, só que agora com amônia. Lembra-se, a amônia está mais à direita na série espectroquímica, então o ΔZ vai ser maior. Mesma coisa, os ligantes aqui entram com pares, você tem as combinações dos SPs e os Ds, certo? E aquele que a gente considerou como sendo os orbitais os Ds, no caso da TLV hibridização, não participavam da ligação, mas nesse caso aqui ele considera que participa. Então veja que outra coisa importante ele vai ser de spin baixo. Por quê? Porque no caso da amônia, o desdobramento foi grande e a energia que você teria da total seria muito maior se você colocasse elétrons aqui do que colocar emparelhados aqui embaixo. No caso do orbital molecular, você percebe também que a estabilidade da molécula, por que há essa troca de ligantes? Então você não precisa da série espectroquímica para isso também. Basta você perceber a configuração eletrônica. Nesse caso, o ΔZ vai ser maior e todos os elétrons dos orbitais D vão estar em orbitais ligantes. Já no caso do fluoreto, né, do composto com fluoreto, você tem nos antiligantes. Então, se você calcular a ordem de ligação, ela vai ser maior nessa molécula do que nessa daqui. Então, a teoria do orbital molecular explicaria que a amônia desloca o fluoreto porque, no final, a ordem de ligação vai ser maior na molécula com amônia do que da com o fluoreto. Então, na série espectroquímica também seria equivalente a dizer isso daí da série espectroquímica quando a gente usa a TLV para explicar, tá ok? É simples, desse modo aqui de entender, pelos conceitos que a gente já viu lá atrás dos diagramas de orbital molecular, de estabilidade relacionada à ordem de ligação. Entretanto, a teoria acaba sendo mais complicada. E, como eu já disse, apesar da TLV não ser completa, mais hibridização, dela ter alguns problemas, teve que introduzir a teoria do campo cristalino para falar desse desdobramento aqui, né? O que a gente usa normalmente é a TCC, a teoria do campo cristalino, junto com a TLV hibridização, porque isso é o suficiente para trabalhar no entendimento desses compostos. Se eu preciso fazer uma análise maior, calcular justamente agora os orbitais moleculares, o ohmo lumo dessa molécula, eu posso usar a teoria do orbital molecular. Só que no nível do curso que a gente está aqui, nós não precisamos disso. Então é só para entender que existe a explicação, ela parte de que os orbitais D eles acabam participando também da ligação e que esse desdobramento aqui vai acontecer em decorrência da associação desses orbitais com os orbitais do ligante e que, na verdade, os orbitais, o desdobramento ocorre, né, entre orbitais ligantes e não ligantes do tipo D. Tá? Esses daqui especificamente não participam da ligação, ok?
Então veja, aqui o HOMO e o LUMO, né, nesse daqui seria o HOMO, seria um antiligante, o sigma 3D aqui, e esse daqui seria esse conjunto de orbitais que não participou da ligação, e você teve uma diminuição, inclusive, da energia total deles. Então, os mesmos conceitos que nós usamos lá para entender aquelas outras moléculas de orbital molecular, pode ser usado para entender por aqui. Só que a complicação depois é que, pela teoria do orbital molecular, para explicar a geometria molecular é muito complexo, então por isso que nós não vamos usar. A ferramenta para entender essa parte é o suficiente até TLV, hibridação e junto com a teoria do campo cristalino, certo? Relembrando que essa parte introdutória de química de coordenação, ela vai ser explorada na disciplina de química analítica. Então é importante vocês entenderem agora, porque ela vai ser cobrada já provavelmente nesse concomitante aqui que vocês estão vendo, ok? Se vocês virem, quando vocês virem lá também, não é questão de ser redundante, mas é questão de ser uma abordagem que ela vai aplicar para outros, ela vai aplicar essa ideia, esse conceito de cores e de absorção ou de formação desses compostos para mostrar como que você usa isso no campo de química analítica. O curso daqui, o nosso, vai pegar esses conceitos e vai para a área de ou estudar esses compostos em sistemas biológicos, tá ok? E aqui a gente encerra essa parte, né? E nós vamos para, do mesmo modo que nós tínhamos visto na aula 1, é essa, tirando a parte de ácido base, a mesma bibliografia dentro daqueles capítulos, para quem tem acessos a essa parte aqui. E aí, posteriormente, a gente vai ver nas aulas seguintes ainda a parte de um pouquinho ainda continuação de química composta de coordenação e a nomenclatura também disso daí. Ok? Então, com isso encerra-se e vejamos na próxima aula.